Olha só, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro que 99,2, se não me engano, por cento das empresas são micro e pequenas empresas. E a administração foi fundada, né, por Ford lá atrás e depois pelos discípulos dele que melhoraram as teorias, mas focadas em grandes empresas. Então, quando a gente estuda administração, economia, contabilidade, as pessoas que estudam essas disciplinas vão se familiarizar com o que eu estou falando. Os exemplos são sempre de empresas macro, gigantescas, departamentalizadas, onde tem uma pessoa para fazer cada micro tarefa, uma série de supervisores, burocracias em todos os processos. E aí as teorias de gestão elas vêm tentar melhorar esse tipo de coisa, né? E o pequeno e médio empresário, que é foco da nossa consultoria e que são quase todas as empresas do mundo, né? Eles precisam de agilidade, eles têm que ser muito mais rápidos, porque o mesmo gestor que paga a conta demite o funcionário e contrata outro. E de vez em quando ainda opera a própria empresa. E mesmo quando ele vai aprendendo a delegar, ainda fica o DNA dele muito presente ali na empresa. Então, se ele não for flexível a ponto de entender o todo e não as micro coisas, as divisões que criaram para a própria administração, a coisa não funciona bem. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é quem está ensinando, né? O modelo educacional brasileiro, ele prediz que uma pessoa para me dar aula tem que ter feito doutorado com exclusividade. Então a dedicação exclusiva do doutorado impediu essa pessoa de empreender, de trabalhar, de viver a prática. É como se quem não soubesse estivesse me ensinando, porque a pessoa tem um monte de teoria, tem uma bagagem, eu respeito demais, tenho vários amigos no meio acadêmico, e se não fossem eles, a gente nem teria as teorias escritas e pesquisadas. Então isso aqui não é uma crítica às pessoas, é crítica ao modelo educacional, que impede, por exemplo, o Pedro e o Bill, que já desenvolveram mais de 500 projetos, de ministrar aulas. E foi um dos motivos da gente montar a própria escola de negócio, que é trazer a gestão de verdade para dentro das empresas, né? Eu sei que são âmbitos diferentes, a gente entrar numa corrente filosófica grande aqui de o que o acadêmico está lá fazendo, o que o prático está fazendo também, mas a verdade é que quase todo mundo que cursa esses cursos, se estivessem comentando aí agora, falariam que é verdade, porque a gente não se depara com as práticas, com as pequenas empresas e com os empreendedores, que eles são distanciados do modelo educacional. Algumas faculdades até abrem precedentes para isso, mas mesmo assim exigindo alguns títulos, algumas coisas que pessoas que estão empreendendo todo dia, trabalhando as 12 horas por dia no seu negócio, não tem tempo de fazer, né? Que são conquistar esses títulos para estar ministrando. Então acho que é um conjunto das duas coisas. Primeiro a herança que a gente traz da empresa grande, que foi quem realmente concebeu as literaturas, e depois quem é que está municiando os alunos de conhecimento. Acho que esse dueto aí tem distanciado um pouco o que se ensina lá em cima com o que a gente produz aqui embaixo, no chão de fábrica. Você falou muito bem aí, quando a gente que trabalha com diversos empreendedores ali que tiveram a vontade de fazer um negócio, né, tiveram a iniciativa de começar um negócio, essas pessoas não têm a clareza do todo, né, e muitas vezes eu imagino que seja difícil até para modelos tradicionais de consultoria conseguir trabalhar, porque a pessoa, muitas vezes ali, a própria empresa, a pessoa é a própria equipe e não tem todos os sistemas, as ferramentas, não tem todas as operações, enfim. Então, acredito que esse modelo mais prático, né, igual você falou, do dia a dia, através das experiências que vocês foram criando, certamente facilita isso, né? Mas interessante vocês terem já começado ali a empreender mesmo na faculdade. O ser humano ele divide as coisas por natureza, né? Você vê que eles chegaram lá no átomo, que é o indivisível, porque ele veio dividindo coisas de quem nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha, até chegar lá no Big Bang e tudo mais, até chegar no átomo também. A gente mesmo já se deparou dividindo o nosso modelo. Como a gente tem um modelo poli, produto, operação, liquidez e expansão, nós já chegamos a pensar erroneamente, será que não é melhor a gente ter consultores de produto, consultores de operação, até que a gente, não, peraí, nós estamos fazendo exatamente aquilo que não deve ser feito, tirando o conhecimento do todo do ser humano, para ficar fracionando em departamentos que a gente que inventou. E depois reclamam dos departamentos não estarem se comunicando, mas as pessoas impedem que eles se conheçam no todo. Aí fica difícil o marketing entender a finanças, quando um é fundamental para o outro e eles se veem como rivais numa empresa, né? Meio louco, assim. O que a gestão foi fazendo com a gente ao longo dos anos. É o que a gente tem tentando desfazer.